Os celulares começaram sendo bem pequenos, cabiam no bolso e eram confortáveis de usar. Hoje em dia temos verdadeiros trambolhos em formato de smartphone, mas por quê? É só estética ou será que existem outros motivos que fizeram os celulares saírem disso pra isso? Eu sou o TechHard, seu amigão da vizinhança, e sem muita enrolação, bora pro vídeo. GTA 6 vai lançar e eu pretendo fazer uma live de 24 horas nesse canal. Link na descrição, então se inscreva lá e vem zerar o GTA 6 comigo. Nos anos 80, a gente tinha vários modelos gigantescos. Além de ruins para segurar, esses modelos eram feios e pouco práticos. Então, a tendência nas 2 décadas seguintes seria justamente o oposto disso. Os celulares foram ficando cada vez menores, e aqueles que eram compridos, na maioria dos casos, poderiam ser dobrados. Pica de cachorro. Nos anos 2000, as coisas eram muito mais simples quando se falava sobre telefones. Eles não tinham tantos aplicativos como hoje em dia, e a função principal de um smartphone naquela época era mandar SMS e fazer ligações. Quanto mais portátil fosse um aparelho, quanto mais fácil fosse carregá-lo com você, melhor. Tínhamos celulares da Motorola muito famosos, como o Motorola Razr V3, celulares da Samsung também, quem aí se lembra do Samsung SGH E250? Do nome eu acho difícil alguém se lembrar, mas a carcaça dele é muito popular. Esses celulares que tinham um tecladinho que descia eram maneiros demais, cara. Que maneiro! O motivo dos celulares serem menores naquela época era praticidade. Também existe o quesito estético, né, o que estava na moda, só que as coisas começaram a mudar com a chegada de um celular. Não foi a Apple que deu um pontapé para os celulares crescerem. Na verdade, por muito tempo a empresa defendeu a ideia de que todo celular deveria poder ser segurado com apenas uma mão. E para aqueles que queriam telas maiores, mas que ainda assim pudessem ser carregadas para lá e para cá, os tablets e notebooks seriam opções melhores. Só que no ano de 2011, a Samsung lançou um celular que reuniu o melhor dos dois mundos. Ele não era tão pequeno quanto os iPhones e a maioria dos celulares daquela época, mas também não era tão grande como tablets. Ele era o equilíbrio perfeito, ele era o Galaxy Note. Eu sou gostoso. Sou gostoso. O iPhone 4 tinha apenas 3.5 polegadas, sendo bem pequenininho. O iPhone 5 era um pouco maior, tendo 4 polegadas, mas ainda assim bem compacto. Já o Galaxy Note contava com 5,3 polegadas, sendo um pouco mais largo que os celulares convencionais. Ele até podia lembrar os tablets, mas ainda assim mantinha a essência dos smartphones. Hoje em dia, claro, 5.3 polegadas é considerado pequeno, mas pra época isso daí era considerado grande e algumas pessoas até zoavam ele, falando que ele era um tijolo. Mas ainda assim ele foi o principal responsável por dar esse pontapé inicial para que os celulares pudessem crescer. O iPhone 6 em 2014 viria com 4.7 polegadas, já a versão Plus chegaria com 5.5 polegadas. E o mercado geral dos Androids também começou a espichar bastante. De 2010 a 2020, muita coisa mudou no mundo todo. Os celulares não eram mais apenas para ligações e SMS. O YouTube vinha crescendo absurdamente, a Netflix também, os jogos mobile vinham ganhando força, redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp já chegavam na casa dos bilhões de downloads, e todas essas coisas precisavam ou eram mais legais de usar em telas maiores. Em 2014, todo mundo queria ver o rei da matemática em grandes polegadas. 4 mais 4. 4 mais 4. Olha pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. O entretenimento, mais do que nunca, vinha sendo uma das principais razões que faziam as pessoas comprarem celulares. Tanto que o padrão, que antes era de 4 polegadas em 2013, em questão de 6 anos se tornou algo entre 6 a 6.4 polegadas em 2019. E atualmente o padrão não mudou tanto, variando entre 6.5 e 6.8 polegadas. Pequeno ou grande? Gente, ela não é pequena nem grande. O que ela é? É enorme. Ela é gigantesca. Só que o entretenimento não foi a única coisa que influenciou no tamanho dos celulares. Atualmente, o tamanho padrão de uma bateria é de 5 a 6.000 mAh. E muitos celulares hoje usam baterias de lítio com anodo silício carbono, permitindo ter mais capacidade ocupando menos espaço. Só que em 2023, antes dessas baterias começarem a mudar o mercado, os celulares utilizavam baterias de lítio com anodo de grafite, que ocupavam um espaço bem maior do que as de silício carbono. E quando os celulares foram se tornando uma parte cada vez mais importante
parte da rotina das pessoas, sendo cada vez mais usados no dia a dia, as empresas também tiveram que aumentar suas baterias e, consequentemente, os seus tamanhos. Ah, agora eu entendi! As câmeras, de certa forma, também contribuíram para esse aumento do tamanho. Com lentes dedicadas para várias funções, sensores maiores e estabilização óptica, os celulares precisaram crescer mais para comportar tudo isso. Os processadores também foram ficando cada vez mais potentes, exigindo uma dissipação de calor muito mais ampla, então um corpo maior seria melhor para fazer tudo isso. Que calor da desgraça! Parece que eu tô no inferno! Então, esse pichão dos celulares teve sim a ver com entretenimento, foi uma coisa estética, mas também foi consequência da evolução das tecnologias utilizadas neles. Só que ainda assim, mesmo com esses avanços, existiam empresas tentando conquistar o público dos compactos. A Apple com os iPhone mini, a Asus com os Zenfone e a Samsung com os Galaxy S base. Porém, aos poucos, esses celulares foram morrendo e os únicos compactos que ainda têm uma força grande no mercado são os Galaxy S base e os iPhones base, que ainda assim as versões mais atuais estão crescendo cada vez mais. As outras empresas basicamente largaram a mão. Só que esses modelos ainda têm um problema, eles são caros, são celulares topos de linha. Celulares baratos dificilmente são compactos, quase sempre seguem um padrão de 6.6 polegadas para cima. Alguns modelos mais caros, o topo da cadeia alimentar dos smartphones, chegam facilmente nas 6.9 polegadas. Basta olhar para o S26 Ultra e para o iPhone 17 Pro Max, por exemplo. Atualmente, o mercado para pessoas que queriam modelos mais compactos basicamente não existe mais. Ou você compra os modelos mais caros, que ainda assim não são tão pequenos, ou você compra modelos mais antigos. Uma alternativa para essas pessoas também são celulares dobráveis, mas além deles serem meio chatinhos de usar, até porque se quebrar dá um trabalho doido pra consertar, ainda assim quando você abre ele, os celulares dobráveis ficam com um tamanho bem grande, então não faz tanta diferença. Tá bom. Eu citei aqui no vídeo que a tecnologia fez os celulares espicharem de tamanho, e isso é verdade. Mas outra verdade é que, atualmente, um dos grandes motivos para que os celulares não sejam tão pequenos é a demanda. As redes sociais já eram gigantes antes da pandemia e cresceram ainda mais depois dela. Vídeos verticais como TikTok e Instagram ficaram mais populares. Hoje em dia, as pessoas até assistem jogos de futebol pelo celular. Então, o entretenimento, que antes já era forte nos celulares, agora ficou ainda mais forte. E outra questão é que muitas pessoas usam o celular como ferramenta de trabalho. Editam vídeos, escrevem textos enormes, editam documentos e fazem várias outras coisas. E para essas pessoas, eu também tô incluso nesse grupo, a melhor opção quase sempre será um smartphone com a tela maior. Então a conclusão é que hoje em dia não temos celulares pequenos dominando o mercado porque o grande público não se interessa por eles. Ainda existe uma pequena parcela interessada, mas não suficiente para fazer as marcas lançarem mais modelos compactos. Celulares de 6.6, 6.7 polegadas se tornaram praticamente inevitáveis. Mas agora deixa nos comentários, você é do time dos compactos ou você prefere os celulares maiores? Eu gosto dos modelos mais compactos para usar no dia a dia, para sair para os lugares, mas para editar os meus vídeos eu uso um celular de 6.9 polegadas, que é bem grandão. No mais é isso, fiquem bem, até a próxima e valeu! I don't like the same, don't play cool, I get so